Pronto, tá ótimo. Então, o que a gente vai fazer, Fagner? Hoje, a gente vai trabalhar com um raciocínio semelhante, tá? Ao que a gente aproveitou no modo VCV. A gente também vai destrinchar o modo PCV, tá bom? Vamos separar variáveis diretas e indiretas, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte gráfica também. Aqui a gente tem os gráficos escalares, que a gente viu bem isso, né? Já nas mentorias anteriores, o padrão de normalidade de cada um. Então a gente tem uma curva de volume e nos modos de pressão a subida dela é um pouco mais arredondada, a parte inspiratória. Isso ocorre porque o fluxo ele é desacelerado, que mudou também. Antes ele era quadrado, olha aqui ele. Ó. É. Antes era quadrado e reto, agora ficou mais arredondado, abaulado e desacelerado, tá? E como é um modo que controla a pressão, ela vai chegar onde tu quer e vai ficar até o final. Ela já mudou também o formato agora para um formato mais retangular, mais quadrado, tá bom? A gente observa que os 3 primeiros ciclos são controlados, porque no Colado. disparo não tem queda de pressão, e no último tem, tá? E isso aqui é uma situação bem interessante para perceber, né? Que é o paciente que tem uma parcialidade, né, no drive, uma participação ali intermitente, ou simplesmente aquele paciente que não ficou bem quando você testou a volume, ele começou a ficar sincrônico. Aí você começa a trabalhar com pressão e ele acopla bem melhor, tá? E aí Hum. essa parcialidade do drive ventilatório, essa parcialidade da participação, acaba contemplando algumas características bem interessantes para os modos de pressão, porque o PCV aqui no caso, ele vai liberar o fluxo e o volume vai ser o resultado. Então se o paciente quiser, mais basta ele ter performance, e a máquina vai levar em consideração aquilo que ele está pedindo, e se ele chegar lá, ele vai ter o que ele quer, tá? Então são características bem interessantes. Nada de novidade aqui nos gráficos escalares, só repetir o que a gente já falou anteriormente, né? Aqui a gente tem uma linha vermelha que acompanha a atividade do diafragma, especificamente a pressão muscular, PMUS. Não é comum de nós vermos isso no dia a dia, tá? Nos nossos ventiladores convencionais não tem isso aqui. Então eu preciso ter um ventilador com um posicionamento de um catéter esofágico ali, ou um catéter AED, né, que acompanha a atividade elétrica do diafragma. E isso só centros de pesquisa, tá? O laboratório da USP, lá em São Paulo. Os caras fazem esse investimento porque eles trabalham com pesquisa, então todo investimento é válido. No nosso dia a dia, mal a gente tem ventiladores usáveis, né? Quanto mais ter uma monitorização dessa. Mas por que eu coloco? Para tu te familiarizar. Porque quando tu vais falar, ler, estudar, fazer alguma prova, enfim, qualquer coisa, e se tem algo relacionado à ventilação, um artigo, eles sempre estão mostrando hoje em dia essa atividade do diafragma, tá? Então, isso facilita na nossa interpretação, na nossa avaliação, e tu tem que te familiarizar com isso também, beleza? Beleza. Sobre os valores, né? Aqui, assim como em volume, nós também vamos ter uma separação, né, entre variáveis que são diretas e variáveis que são indiretas. E a gente vai fazer a mesma coisa, vamos pegar uma por uma e destrinchar, tá? O que eu consigo observar logo de cara é que tem pouca diferença em relação às variáveis. O que realmente tem de novo aqui é isso e isso. Só. Porque frequência, tempo, FO2, PIP, a gente já viu isso aqui. E o raciocínio para cá não muda quase nada, tá? Não muda quase nada, tá bom? Então vamos falar de um por um com calma. Quando tu tens um ventilador mecânico e ele possui esse modo aqui, ó, PCV, ele pode trabalhar a pressão desse modo de duas formas, tá? Ou ele vai fazer isso aqui, que é mostrar para ti o valor do delta de pressão,
que é a pressão que fica acima da PIP. Então aqui eu tenho o delta de pressão. E aqui abaixo dele eu tenho a própria PIP, tá? Então lá em cima eu tenho o delta e aqui eu tenho a PIP. São duas zonas diferentes. A minha PIP é de 5, tá aqui ela marcando 5, ó. Tá vendo? E acima dele eu tenho mais 15, que é o delta de pressão, que é a pressão só que está acima dela. Os ventiladores mais atuais, eles trabalham dessa forma também, mostrando aqui para você o delta de pressão. Então, depois que tu fixa o delta, não importa o que tu faça na PIP, aumente, diminua, ele sempre vai manter os 15, que é o que tu escolheu. Ele faz esse ajuste, ele mantém esse ajuste, tá? O problema é que nem sempre a gente tem um ventilador atualizado, tá? E aí os ventiladores mais antigos, quando você coloca em PCV, ele vai te mostrar uma outra zona de pressão, que é tudo isso aqui. Que é a própria pressão inspiratória total. Então tu percebes que são 3 zonas diferentes de pressão. Eu tenho a PIP daqui para cá, eu tenho o delta, que é só a que fica acima dela, e tenho tudo. E essa pressão inspiratória total, o topo dela, o máximo dela, vai coincidir com a pressão de pico, que é a pressão máxima da via aérea. Tá? Os ventiladores mais atuais trabalham mostrando para você o delta. Os ventiladores mais antigos trabalham mostrando para você tudo, que é a pressão inspiratória total. Então, se tu olhar para esse número aqui e olhar para o pico, tu percebes que o pico não está batendo com... Desculpa, aqui. Percebe que a pressão de pico de 20 não está batendo com isso aqui? Percebo. Aí, poxa, então se não está batendo, não é isso aqui, né? Vou confirmar. Pega esses 15, soma com a PIP, dá quanto? 20. Quando o delta de pressão somado com a PIP coincidir com o pico, então tu já sabe que isso aqui é delta, tá? Se por acaso o número que tá aqui, ele já coincidir direto com o pico, então tu já sabe que tua máquina trabalha com pressão inspiratória total. Entendeu? Entendi. E aí tu precisas reconhecer isso, tá? Saber como é que a tua máquina trabalha, porque isso confunde demais. Confunde demais. Qual que é o risco? Por exemplo, olha esse risco preocupante, né? A pressão que realmente é efetiva para gerar volume é o delta, tá? É o delta. E aí a gente sabe que, vou já te falar, um delta de pressão ali entre 10 a 15, geralmente ele alcança o volume que você quer, geralmente. Aí pensa comigo, aí a pessoa fica com esse negócio na cabeça, né? 15, 15, 15, 15, 15. Aí ela pega um ventilador mais antigo que ele trabalha com pressão inspiratória total. E ela acha que é delta. Ela vai lá e coloca 15 para garantir. Só que a PIP que ela está trabalhando para esse paciente, uma PIP alta, de 12. Se isso aqui é pressão inspiratória total e isso aqui é a PIP, quanto é que sobrou de delta aqui? 3. Exatamente. Aí ela vai achar que está trabalhando com 15 de delta, mas na verdade ela está trabalhando com quanto? 3. Com 3. Aí o paciente começa a hipoventilar, começa a fazer esforço, ela não entende por quê. Ela não Entendi. entende por quê. Para eu poder gerar, por exemplo,
Se esse meu ventilador aqui é mais antigo e isso aqui é a pressão inspiratória total, para eu gerar um delta de 15, são 15 pontos acima desse aqui. Então, se a PIP é 12, olha só. Então, se a PIP é 12 e o delta é a pressão que fica acima dela, mais 15, deu quanto aqui? 27. Então, para eu fazer esse delta de 15 nesse ventilador, eu teria que botar uma pressão inspiratória total de 27. 27 centímetros de água. Aí tu vai falar, meu Deus, 27 vai explodir. Calma, jogador de botão. 27 é a pressão total. O delta aí tá só de 15. Porque a PIP é de 12. Entendeu esse raciocínio? Tá? Então tu tem que reconhecer. A gente só tem esse problema em PCV, tá? Porque em PSV a gente não tem esse problema em nenhum ventilador. Depois eu vou te explicar por quê. Beleza sobre essa Beleza. discussão aqui de delta e pressão inspiratória total? Legal. Beleza. Ok. Como é que a gente ajusta esse delta de pressão? O que a literatura fala? Nada. Tem algumas variáveis que ela ajuda a gente, né? Dá um direcionamento, tem outras que não. Essa aqui é uma que não. Tá? É uma que não. Então eu vou ter que me meter aqui pra gente desenrolar isso. Geralmente, um delta de pressão. Delta, hein? Não é pressão total. Um delta de pressão entre 10 a 15 geralmente alcança o volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, que é o que a gente quer. Geralmente. Tá bom? Por que 10 a 15? Bem, quando eu começo a ventilar um paciente com um delta de pressão menor que 10, é como se tu estivesse dormindo e eu chegasse com uma pena e começasse a passar no teu pé. É uma certeza que tu vai acordar? Não sei. Mas corre o risco, não corre? Então eu não tenho como fazer isso se não for de propósito. Então, se não for de propósito você querer estimular o paciente a participar da ventilação, evita trabalhar com um delta de pressão muito baixo. Um delta menor que 10, por exemplo. Porque senão uma hora ou outra ele vai se estimular e ele vai começar a participar. Tá bom? Pode falar. Walter, vira e mexe no meu plantão, eu entro numa dinâmica aí, porque a gente já conversou sobre esses 6 a 8 ml quilo, certo? Uhum. E às vezes tem admissão, a gente admite e tudo mais, todo o processo, e aí, com o decorrer do dia, o paciente está fazendo um volume aí de 8 ml quilo, né? E aí eu já tentei baixar um pouquinho a frequência respiratória, e aí com um delta de pressão a 10, ele está fazendo um volume muito grande. Calma, vamos para raciocinar. Vamos raciocinar. Esse paciente estava passivo ou estava ativo? Estava ativo. Então, é isso que tu tem que lembrar, tá? É isso que tu tem que lembrar. Quando tu trabalhas em modo PCV, que é o modo que a gente está falando agora, o ventilador ele trabalha com duas forças. De um lado é a P-vent e do outro lado é a P-mush. Qual que é o resultado disso aqui? O resultado disso é o volume corrente. Então tu pode estar chegando no volume que tu quer, mas à base de muito esforço. Ou tu pode chegar no volume que tu quer, à base de muita pressão da máquina. São coisas completamente diferentes. O volume, quando tu tens um paciente que é ativo na ventilação mecânica, o volume não pode ser o único alvo. Não pode. Se tu pegares um gráfico de pressão, um paciente ativo, ele puxa, chega na sensibilidade e rola o ciclo. Aqui. Isso aqui é o que tu estás enxergando na frente do leito do paciente. Isso é o que tu consegue ver.
Mas o que tu não consegue ver é isso aqui, ó. Essa linha vermelha é a PEMUS que tu não vê, tu não consegue ver. Então, isso aqui é a ponta do iceberg. Mas ele tá todo aqui embaixo, ó. Então, às vezes, o esforço muscular somado com a P20, né? Isso aqui mais isso aqui tá gerando um volume corrente alto. Que era o teu caso, né? Tu estava trabalhando com um delta baixo, mas o paciente está ativo. Então, o que está fazendo com que ele chegasse nesse volumão era o esforço muscular dele. Aí tu tem que avaliar o quanto de esforço muscular esse paciente está fazendo. A gente vai ver isso muito bem lá no módulo 2. Tá. Tá bom? Beleza. Aí pode ter o contrário, cara. Pode ter um contrário também. Eu não vou nem apagar esse desenho aqui pra gente ter uma comparação. Vou fazer bem aqui o outro. Pode ter o contrário. Tá aqui, o paciente fez força. Rolou o ciclo. E a minha PEMUS tá bem discreta. Olha a diferença de um para outro. O resultado disso aqui também pode ser que seja um volume corrente alto. Mas se a tua PEMUS não é alta, então esse volume corrente alto está sendo consequência de uma P20 alta. É como se tu fosse botar na comida tanto o shoyu quanto o sal. Tu pode salgar a tua comida tanto com um quanto com o outro. Aí tu vai falar assim, poxa, olha, a comida aqui ficou muito salgada. Aí alguém fala, pô, mas eu nem botei sal. Aí o outro, mas eu joguei um vidro de shoyu. Entendeu? Entendi. Então, o volume corrente ele vai ser o resultado dos dois, tanto da P20 quanto da PEMUS. Então, por isso que eu te perguntei logo, ele estava ativo ou estava passivo? Tu falou ativo. Então, se ele está ativo, o resultado do volume faz parte da PEMUS. Então, a gente tinha que avaliar lá separadamente, entendeu? Entendi. Tu lembra quanto é que deu a avaliação dela, separado? Não, não lembro. Pois é. Tá? Mas eu consegui mais ou menos tirar tua dúvida, o que foi que Tirou, aconteceu? tirou. Então, lá no módulo 2, a gente vai trabalhar bem isso. A primeira pergunta que tu tem que te responder na hora que tu vai avaliar um paciente na ventilação é: esse paciente tá ativo ou tá passivo? A primeira, cara. A primeira. Aí tu vai falar assim, ativo. Então esquece tudo isso aqui. Põe pro lado. Porque isso aqui são as variáveis de passividade. Deixa pra lá. Bora pegar agora as de atividade e trazer pra cá. Entendeu? É outra visão. Tá. Aí tu vai falar assim, não, esse outro paciente aqui tá passivo. Ah, beleza. Então devolve essas variáveis de atividade pra lá, pega as de passividade de volta. Entendeu? Tu tem que ver isso de forma isolada. O paciente ativo, já te adianto, ele é muito mais difícil de avaliar do que o passivo. Porque o passivo, se tu encontrar alguma coisa de errado, a culpa é só tua. E aí, se tu vê, tu vai lá e mexe num botão e corrige. Mas o ativo é mais complicado. Beleza? Beleza. Show. Boa pergunta, boa pergunta. Ficou alguma dúvida em relação aqui ao delta de pressão? Não, não. Tá. Então, essa relação, né, é uma relação que tem uma proporção direta. Tá? Quanto mais pressão, mais volume. Quanto mais pressão, mais volume. Se o paciente está passivo, não esquece disso. Se ele está ativo, já muda um pouco. Tá? Já muda um pouco. Porque agora ele ativo, tu vai ter que colocar uma pressão para manter ele em norma assistência ventilatória. Aí são outras formas de avaliar. Ok? Ok. Então é sempre bom, eu gasto um pouco mais de tempo para explicar sobre delta, porque eu sei que é um assunto que passa batido e faz muita gente errar na hora de ajustar o ventilador, tá? Vamos lá para a frequência respiratória.
Sobre frequência respiratória, né? O que é que mudou? Nada. A literatura mantém ainda aquela proporção entre 12 a 20 para considerar uma zona normal. E eu recomendo aqui para ti algo moderado, né? Algo moderado ali, próximo de 15, tá bom? 15, 16 para começar. Tempo inspiratório ficou mais fácil, porque em PCV sempre ele vai ser uma variável direta. PCV, ele cicla a tempo, e quem determina o tempo é o tempo ins, por isso que ele vem para cá para baixo. E aí a gente tem uma recomendação para um adulto de 0,8 a 1,2, considerado normal. Mas eu sugiro para você também um meio termo, algo em torno de 1 segundo vai ficar muito bem para o teu paciente adulto, tá bom? E isso aqui é novo, Rise Time, tá? Isso aí é novo. Para explicar sobre o Rise Time, vou fazer um desenho aqui que fica mais fácil, tá bom? Vou fazer uma linha aqui, um gráfico de um gráfico pressão-tempo em modo PCV. Esse aqui tava com um Rise Time de 0 segundos. Vou fazer outro. Esse aqui já está com um rise time de 0,10 segundos. Esse aqui já está com um rise time de 0,20 segundos, tá? O que tu percebe aqui? Quanto maior é o rise time, mais inclinado vai ficando esse início aqui, ó. Era para ter essa parte do desenho, sumiu, porque eu abri mão dela. Então eu preferi encher esse pulmão, pressurizar esse pulmão de uma forma mais gentil, abrindo mão dessa parte aqui. Com 0,20 eu abri ainda mais mão ainda, mais área, olha só. Percebe? E quanto maior é o rest time, mais inclinado fica a curva nessa fase inicial da pressurização. Mais inclinado fica. Eu abro mão de uma parte dessa pressão, para justamente ser mais gentil na hora de abrir um pulmão. Eu confesso para ti, Fagner, que isso aqui não vai ser um problema para todos os pulmões não, tá? Então, por exemplo, tem pulmão que você pressuriza assim como tá, bem rápido, ó, bem rapidão, e ele não vai sentir nada. Geralmente os pulmões que tem uma mecânica pulmonar ali normal e tal, não vai fazer diferença nenhuma isso para ele, assim, em relação à lesão, né? Mas tem outros que na hora que você pressuriza, até fazer aqui do lado, na hora que você pressuriza muito rápido ele cria um overshoot ali de entrada. Então, essa pressurização acima do limite que eu queria, ela ocorre por uma sincronia de fluxo excessivo. Então, em alguns pulmões, quando você coloca um rise time zerado, rise time igual a zero, você forma essa espícula aqui inicial. E essa espícula inicial ocorreu porque você foi muito abrupto, né? Na pressurização do pulmão, foi muito rápido, muito brusca. E essa taxa de deformação pulmonar ocasiona esse padrão de assincronia. E até então, tudo que a gente sabe que são as assincronias, uma das maiores causas de falha no desmame ventilatório e aumento na taxa de mortalidade. Então precisamos evitar. Pode falar. Essa espículazinha aí, Walter, seria uma pressurização maior do que a gente está mandando, né? Exato, exato.
Exato. Eu queria que fosse só até aqui, ó. Entendi. Entendeu? E aí, só que pressuriza tão rápido que ele Do que? passa do ponto. Aí a máquina aí volta pra cá. Entendi. Entendeu? Então essa tentativa de estabilização da máquina forma essa espícula bem na entrada. Ok? Então, É, o- alguns casos vai ter esse problema com zero, outros não, tá? Outros não. Pode falar. não, eu tenho. é, Na minha rotina tem aparecido isso e eu tenho modificado alguns parâmetros e ainda não tinha olhado para esse lado do rise time, né? E se outra coisa, é um nome técnico para isso, né? Rise time. Se a gente for traduzir, né, o pé da língua, seria tempo de subida. Tempo de Subida. subida. Aí tem ventilador mecânico que inclusive usa esse nome, né? Traduz o termo e coloca lá tempo de subida escrito no ventilador, principalmente aqui no Brasil. Outros colocam tempo de ataque. Outros colocam slope. Outros colocam os desenhos, não coloca nem nada, só os desenhinhos. Aí tu escolhe o desenho que tu quer. Se quer reto, quer um pouquinho inclinado ou mais inclinado, entendeu? Cada um vai ter seu jeitinho, né? De mostrar aquela mesma coisa. Mas é isso. Então a literatura ela não dá uma, uma amarrada nisso aqui, não. Então o que eu posso dividir contigo? Geralmente eu mantenho ali um rise time entre 0,10 a 0,20. Porque mais do que isso, eu já vou abrir mão de muita pressão. E talvez o paciente não curta muito esse fluxo sendo entregue muito devagar. Essa pressurização sendo feita muito devagar. Tá? Então, acima de 0,20, às vezes o paciente já passou do ponto, né? Então, quando eu ajusto o paciente na ventilação mecânica, geralmente eu deixo entre 0,10 a 0,20 segundos, tá bom? Aqui que tu precisa estar ligado. Tem ventilador que não trabalha com essa unidade, né, em segundo, trabalha com milissegundos. Então, 0,20 milissegundos é a mesma coisa, ou desculpa, 0,20 segundos é a mesma coisa que 200 milissegundos, tá? Então, se tu trabalhar um ventilador que trabalhe com milissegundos, aí tu já sabe, pode subir até 200. Se é um ventilador que trabalha com segundos, até 0,20 ou 0,2, tá? Tem ventilador que tira esse zero aqui de trás. Tá bom? Tá. Alguma dúvida em relação ao rise time? Não. Sobre FO2, não mudou nada. Na admissão, a gente pode trabalhar com uma F mais alta. Então a gente sabe que ela pode ir de 21 a 100%, né? Um ventilador mecânico. E na admissão, você pode trabalhar com uma F acima de 60 ali, sem problema nenhum. Aí tu vai falar assim, poxa, mas já entrou a saturação. Ah, então a partir do momento que a saturação alvo entrar, aí você já vai trabalhar com ela. E na maioria dos casos fica ali entre 92 a 96% na maioria dos guidelines. Beleza? Beleza. Sobre PIP, mudou alguma coisa? Não também. Continua sendo de 5 a 8. 5 se o pulmão for ok. Pode começar com um valor um pouco mais alto, de 8, se for um pulmão comprometido. E pode abrir uma exceção, começar até mesmo com 10, caso Obeso. seja um paciente obeso. Exatamente. Tá? Tem duas situações clínicas que são perigosas para PIP, tá? Elas vão comprometer o pulmão, mas elas não vão justificar aumento de PIP, que é o derrame pleural e o Não. pneumotórax não drenados. Ok? Então por aqui nada mudou. Show de bola? TEP também, né? Volta. TEP. A TEP é o seguinte, aumentar a pressão não vai tirar o coágulo lá de dentro, né? Uhum. Então, mesma coisa. Vou mandar isso aqui pra ti.
Alguma dúvida sobre essa primeira parte do PCV? Não, não. Bacana. Agora é só passar aqui uma quarta etapa, né? Que é a monitorização, só para ver como é que tá. Então, a pressão de pico de 20. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Então tem que ficar menor que 40, né? Beleza. E a pressão de platô, tá bom ou tá ruim? Tá boa. Ficar abaixo de 30, Mas quanto é que tá o platô? zero. Mas Então, se tu não tem leitura do platô, como é que tu vai saber se tá bom ou tá ruim? Por que que não tá aparecendo o platô aqui? porque a gente não fez a manobra de pausa inspiratória. Legal. Aí a gente tem um probleminha, porque em PCV a gente não vai ter aquela pausa automática, né? Que o volume faz. A gente só vai conseguir fazer pausa em PCV se for manualmente. Aí tu só tem que te lembrar de não sustentar com o dedo uma pausa inspiratória muito longa, tá? Muito longa. Tentar fazer uma pausa não tão longa ali, tentar... É difícil falar pra ti meio segundo. Tu não tem um relógio no dedo, né? Na ponta do dedo. Só lembrar de não fazer tão longa, tá bom? Saturação de 100%, tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Tá ruim, né? Então aqui tá checado. O que que a gente precisa fazer? Baixar a FO2. Aí tu vai baixar ela pra quanto? Vamos baixando de 5 em 5. Pode ser. Aí tu vai baixando e vai Até, observando, né? Qual que é o até nosso chegar nessa alvo? posição alvo aí de 92 a 96%. Boa. Então 92 a 96 até que se prove do contrário. Se provou do contrário, ok. Qual que é a outra zona que a gente consegue trabalhar? De 88 a 92. 88 a 92. Beleza, isso aí, cara. Muito bom. Frequência respiratória total. Tá batendo 15 e aqui eu programei 15. O que que significa isso? Significa que o meu paciente está passivo. Olha para a tela do ventilador, reavalia isso que tu acabou de falar. Ele tá É, passivo? não. Não tá. Isso pode acontecer? Pode. Porque lembra, essa Pode, já era uma frequência... dúvida minha também. Pois é, isso pode Que acontecer? acontece. Pode. Por que que aqui tá dizendo que tá passivo e quando tu olhou para cá, ele tá entrando bem aqui? É simples. Tudo que aparece aqui do lado tem um certo delay. Precisa de alguns segundos para atualizar. Então, tu olhou agora para o ventilador e ele entrou. Ele vai precisar de alguns segundos para aparecer aqui. E assim como as variáveis indiretas têm um atraso para atualizar, para sair também isso, elas seguram mais. Por exemplo, vamos dizer que não foi esse caso aqui, tá? Aqui. Vamos dizer aqui. Aqui dá. Tá em VCV. Vamos dizer que aqui estaria 17. E tu olhou pra cá. Aí tu, pô, aqui foi controlado, aqui foi controlado, aqui foi controlado, aqui foi controlado. Esse paciente tá passivo, pô. Como que aqui tá 17 e aqui tá programado 15? Foi porque há 5, 10 segundos atrás que tu não tava olhando pra cá, ele respirou 2 vezes. Então, essas variáveis aqui ao lado, elas têm uma margem de acompanhamento um pouco maior do que só o que tu vê na tela do ventilador. Entendeu? Então aqui tá 15, mas ele tá entrando, então aqui falta atualizar. Tá? Mas pode acontecer isso aqui, de tu veres e tá dando uma certa discordância, beleza? Tempo Beleza. INCH a gente já avaliou, porque em PCV ele é direto, né? Já entra aqui embaixo. E agora a relação. Se o paciente manter uma boa relação ou uma má relação? Uma boa relação. Por quê? Porque no gráfico de fluxo-tempo, o fluxo expiratório está retornando a linha de base. Muito bom, cara. E o volume minuto que ele está fazendo? A literatura considera aceitável para um paciente em ventilação de 5 a 10. Ele está fazendo um volume minuto ali de 7, 7,6. Isso é bom ou ruim? Bom, Bom. Inclusive eu te dei um macete aqui, né? Para acertar gases de primeira. 7 é um número mágico. Eu exatamente. consegui encaixar 7 de volume minuto, 7 alguma coisa.
A chance de tu acertar essa gasometria de primeira é muito grande. Tá? Se precisar de algum ajuste depois, é pouquinha coisa que precisa. E o volume total inspirado e expirado? Tá tendo vazamento aqui? Não. Vê que a gente passou rapidola a monitorização, né? Tranquilo. Vamos analisar agora modo PSV, tá? Mesmo esquema. Vamos ver os gráficos, as variáveis diretas e as indiretas. Os gráficos, pouca coisa mudou. A curva de volume está discretamente arredondada, o fluxo continua desacelerado, a pressão continua controlável, ó, tá? Igualzinho para cá quase, ó. A única coisa diferente assim que eu consegui notar foi essa queda do fluxo. Ela fica mais. Aqui ela ficou um pouco ao contrário, né? Era para ela ser desse jeito aqui, ó. Né? E aí ela tem essa área aqui fazendo um shape de queda um pouco diferente, ó. Era para ser uma coisa mais ou menos assim, ó, né? Era. Tem essa areazinha aqui. Por que que isso acontece em PSV? Porque com certeza o paciente vai estar ativo, né? Em PSV, senão ele não ia sustentar. E o que forma esse fluxo aqui um pouco mais arredondado, né? Oscilando para cima, né? Querendo puxar nessa direção, subindo, ó, para cá. O que ocasiona isso é a PMUS inspiratória. Então essa pressão musculatória inspiratória, ela forma essa oscilação na curva de fluxo, nesse formato. Essa aqui, inclusive, é uma variável de mecânica ventilatória chamada de flow, que é fluxo em inglês, index. Flow index. Não te preocupa que tu vai aprender a avaliar ela lá no módulo 2. Tá? O resto, tudo muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. Tá? O paciente está totalmente ativo aqui, ó. Tá aqui a atividade muscular dele. Tá aqui a queda de pressão no disparo. Ó. Então ele está disparando todos os ciclos. Tá bom? Beleza. Vamos olhar para as variáveis diretas. O que tem de novo aqui? Isso. Pressão de suporte, não tinha antes. Tempo de subida já tinha. Porcentagem de ciclagem, com certeza, é o principal desse modo. FO2 já tinha, PIP já tinha. Tá? Então, mais uma vez, só duas coisas, que na verdade é só uma coisa nova. Porque a pressão de... Pode falar. Não, é o tempo de ciclagem, né? Porcentagem de ciclagem, na verdade. Exato. Porque isso aqui só mudou o nome. A pressão de suporte sempre, em todo ventilador que tiver o ajuste, pressão de suporte nele, sempre a pressão de suporte vai ser o próprio delta de pressão. Então aqui ele era chamado de delta e aqui ele mudou o nome para pressão de suporte, mas a zona continua a mesma. O que a gente pode manter sobre recomendações? A literatura fala alguma coisa pra gente? Não de novo. Mas, geralmente, uma pressão de suporte ali entre 10 a 15 também vai dar uma boa assistência ventilatória se o teu paciente tiver performance. Então eu posso, Walter, continuar usando como meu alvo o volume corrente entre 6 a 8 ml por quilo? Pode, pô. Claro. Mas isso não pode ser a única coisa. Nem deve ser. Porque é aquilo que eu te falei. O paciente pode estar chegando no volume que tu quer, mas à base de muito esforço. E isso é ruim. Ou ele pode estar chegando no volume que tu quer à base de pouco esforço. E também é ruim. Então o volume não pode ser o único alvo do ajuste da pressão de suporte. Você tem que ter uma visão mais global. Então, além do volume corrente-alvo, eu vou analisar o padrão
muscular desse paciente respiratório. É um paciente que usa musculatura acessória ou não? Eu vou tentar avaliar desse paciente o conforto dele. É um paciente que relata dispneia ou não? Eu vou avaliar desse paciente os sinais vitais dele. Então imagina que tu tem lá um paciente que estava em PCV 2 dias. Aí, pô, bora baixar as sedações e tal, e passar pra PSV, bora. Aí tu põe pra PSV, dá meia hora ele começa a entrar bacana e tal. Dá meia hora aquela frequência cardíaca dele que tava 70 e pouco antes, subiu pra 130. Aquela pressão arterial que estava estável começou a ter pico hipertensivo. A saturação que estava normal começou a oscilar. Isso não são sinais que chamam a atenção? E o que foi que tu fez de diferente? Só desliguei a sedação e passei para PSV. Então, os sinais vitais tu vai avaliar. Um excelente marcador de assistência ventilatória para um paciente ativo é a própria frequência respiratória. E aí, esse paciente mantém uma frequência respiratória muito alta, muito baixa? Tem estudos que já nos deram uma zona de frequência respiratória normo-assistida com valores ali próximos a 17. Então, 17 de frequência respiratória, ou próximo disso, 15, 16, 19, 18, tá? Ali por perto. É uma frequência respiratória que condiz com uma boa performance e uma boa assistência ventilatória. Tá bom? Isso aqui é um dado bem atual. Bora lá, outra coisa. Tu vais avaliar e aprender a falar aqui, ó, sobre a P01. Vai ser o primeiro marcador de mecânica ativa que a gente vai começar a trabalhar. P01 também pode te ajudar a avaliar se ele tem um drive exacerbado, se tem um drive depletado, se tá com um drive normal, eficiente. É um marcador. Bora ver outra coisa. Passou hoje paciente para PSV, no teu noturno. Passou o plantão. Aí quando é de tarde, teu colega te liga, porra, Fagner, aconteceu um problema, pega esse extra aqui pra mim. Aí tu volta lá pro hospital. Aí tu chega à tarde pra ver, o paciente continua em PSV. E de um dia pro outro, sem nenhuma justificativa e nenhuma mudança terapêutica, né? De tratamento, ele teve uma piora de raio-x. Aí tu percebe que ele tá apresentando lá uma área atelectasiada, alguma coisa assim. O raio-x não pode ser um marcador para tu analisares a resposta que esse paciente teve na tua mudança de terapia? Pode, pô. E se tu me espremer mais um pouco, ainda vou inventar mais coisa aqui. Então, por que disso? Porque na hora que tu tem um paciente ativo na ventilação mecânica, pode ser uma TC, pode ser uma avaliação com ultrassom, tá? Na hora que tu tem um paciente ativo na ventilação mecânica, a coisa fica muito mais complexa. Muito mais complexa. Então, uma coisa é tu ter um paciente passivo, daí tudo vai ser consequência do que tu colocaste aqui embaixo. Quando tu tem um paciente ativo, não, a coisa muda. Entendeu? Então, tu percebe que tem muito mais variáveis para você avaliar. Então, a coisa é muito mais dinâmica. Ok? Ok. Sobre o rise time, nada mudou. Você pode manter ali um rise time entre 0,10 a 0,20 segundos. Lembrando que a literatura não ajuda a gente nisso, tá? Não ajuda. Geralmente a gente foi por feeling mesmo de especialista. Por que não deixa zerado? Simples. Só para evitar uma pressurização muito grosseira, né? Por que não deixa tão lento? Porque daí também o paciente já não vai curtir. Se tu entregar a pressão muito devagar. Então coloca ali um meio termozinho, só para evitar uma sincronia de fluxo excessivo
e evitar também que o paciente reclame se for muito mais lento do que isso aqui. Tá bom? Eu vou pular aqui a porcentagem de ciclagem, eu quero falar sobre ela por último, tá? FO2, mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Preferencialmente continua sendo com base no teu alvo de saturação, tá bom? Aí existe uma ponderação, tá? Não tem nada abertamente descrito na literatura que proíba o PSV, tá? Por esse motivo, mas vale a pena você ficar atento. Caso o teu paciente precise de uma FO2 maior que 60% para poder alcançar o alvo que tu queres em PSV, pô, uma FI maior que 60 para sair da máquina, então quer dizer que a coisa não tá muito legal, né? Então será que tá na hora desse paciente ter tanta liberdade assim na ventilação mecânica? Não tô dizendo que não pode, que é proibido, mas vale a pena a gente ponderar e ficar de olho, tá? Então, preferencialmente, tentar manter uma FO2 menor que 60%, tá bom? Mas não é proibido, tá? É só uma, vou deixar um asteriscozinho aqui. Ponderação. Assim como tem outra ponderação para PIP. Continua sendo de uma visão ampla de 5 a 8, né? Uhum. E sugere-se manter essa PIP menor do que 10 em PSV. Pelo mesmo raciocínio. Pô, teu paciente está com 12 de PIP, 14 de PIP. Será que está na hora de desligar, manter essa PIP tão alta e deixar em PSV? Tá? Entendi. Tem alguma coisa descrita na literatura sobre isso? Não, não tem. Mas isso é uma ponderação. Você pode avaliar isso caso a caso. Ok? Ok. Alguma dúvida aqui? Não, não. Vou falar da porcentagem de ciclagem agora, tá? Deixa eu roubar aqui um gráfico desse. Falar sobre ela. Então vamos lá. Qual que era o problema, né? Quando os caras criaram o PSV, né? Qual que era o problema? Pô, cada modo convencional, alguma coisa determina o momento certo de ciclar. Por exemplo, no modo VCV, quem determina o momento certo de ciclar, né? Quando eu falo ciclar, é terminar o tempo ins e começar o ex, né? Aquele momento de transição. Quem determina isso em VCV é o próprio volume. Então chega no volume que tu quer, cicla. Chega no volume que tu quer, cicla. Em PCV, a gente já teria um problema. Porque o volume em PCV é livre, né? Fica variando. Então não dava para ser o volume aqui em PCV a determinar a ciclagem. Então quem determina a ciclagem em PCV é o tempo inspiratório que tu coloca na máquina. Tu colocou lá, eu quero um tempo de 1 segundo. Quando der 1 segundo, vai ciclar. E ponto. Ah, mas o volume foi baixo. Não interessa. Quem determina aqui em PCV a ciclagem é o tempo. Se deu ou não deu o volume que tu quer, o problema é teu. Coloca mais pressão, então. Entendeu? E aí a gente tem um problemaço. Porque em PSV, o volume em PSV é livre. E PSV eu tenho tempo inspiratório para programar? Não tem também. E aí? Porra, quem é que vai avisar pro PSV a hora de ciclar? Aí os caras tiveram uma sacada. Eles pegaram esse gráfico aqui de fluxo e o pico de fluxo inspiratório, que é esse topo aqui, ele vai corresponder a 100%. Verdade, é o máximo, né? 100%. E depois do 100%, essa curva começa a cair, né? Desacelerar, perder velocidade. Aí eles, pô, é nesse período aqui que a gente vai se fazer. A gente vai determinar uma taxa de queda. E quando chegar naquele valor, quando chegar naquela queda que a gente determinou, vai ciclar.
Show, show. Então, ó, aqui eu tenho um caminho. Pá, 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 pá. Tenho um caminho. Metade desse caminho seria o quê? Mais ou menos aqui, assim? Sim ou não? Sim. Então, metade é 50%. Beleza. O máximo é 100, né? Então, bora lá. Aqui 90, 80, 70, 60, 50. Vai caindo, né? Ah, é em 50 que tu quer? Então aqui abriria. Só que não aconteceu isso. Abriu mais aqui embaixo. Nesse ponto aqui que foi a transição. Então eu baixaria um passo para 40, sei lá. Aqui eu chutaria que fosse algo aqui perto de 30 a 25% mais ou menos. Chutando, né? Chutando, olhão. Tá? Então é essa taxa de queda do fluxo, essa porcentagem de queda que determina o momento de ciclar. Tá bom? Tá. Se eu olhar para cá, bora ver. Ó. Olha quanto é que tá a porcentagem. 25%. 25, que era mais ou menos o que a gente bateu o olho aqui, né? Então, quanto mais baixo é esse valor, quanto mais joga para baixo, maior vai ser o caminho. Se eu botasse para 5%, por exemplo, seria aqui embaixo que fosse ciclar. Ó. Ia ciclar para cá, mais aqui embaixo. E aí o caminho vai ficar maior ainda. Então o tempo inspiratório aumenta quando você diminui a porcentagem de ciclagem. Então é uma relação aqui inversamente proporcional. Então, quanto menor for a porcentagem de ciclagem, maior será o tempo inspiratório. Só que tu não sabe quanto vai ser, só sabe que tu vai influenciar ele. E o contrário também é uma verdade. Tu pega a porcentagem de ciclagem e aumenta ela, o que acontece com o tempo inch? Diminui. Vai diminuir. Vai diminuir. Ok? Ok. Então aí, vou te dar algumas zonas aqui para tu mapear. Os ventiladores, de uma forma geral, geralmente eles vêm com a porcentagem de ciclagem próxima de 25%, tá? Mas eu vou te dar duas visões. Que é justamente caso você pegue padrões muito diferentes, tá, de mecânica ventilatória. Aqui em cima, eu vou te dar um direcionamento para o paciente que é restritivo, né? Uma complacência pulmonar baixa, mais baixa. E aqui não. O paciente que é obstrutivo. Obstrutivo. O restritivo é aquele que cabe pouco, ou que tem pouco, ou que recebe pouco, tá? Imagina que tu tem que passar um mês todinho com um salário mínimo só para toda a tua família. Vai ser bem difícil, não vai? Hoje em dia, principalmente, né? Então tu já vai receber pouco. Tem como tu abrir mão de parte disso? Não. Não tem, né? Já vai ter que te virar com pouco. Como é que tu vai tirar metade para guardar, para fazer outra coisa? Não dá. Vai ter que sobreviver com isso. Então o restritivo, ele tem que aproveitar tudo que ele tem, porque já não é muito. Então se tu tem que aproveitar o máximo possível, trabalhar com porcentagem de ciclagens baixas é interessante. Porque isso garante o máximo de tempo inspiratório para o paciente. E aí eu sugiro valores aqui até próximo a 5%. Não é que tu já vai começar com 5%. Não, vai baixando devagar. De 25, joga para 20, joga para 15, joga para 10. Pode chegar até 5% sem nenhum problema. Tá bom? Tá. E o obstrutivo? Bem, o obstrutivo já não tem esse problema. Ele já tem demais volume. Então, entrar volume aqui não é problema. O problema é para sair, meu filho.
O problema é para sair. Então, o obstrutivo, tu não precisa de tempos inspiratórios grandes. Tu precisa dele bem curtinho, para que o tempo expiratório seja o maior possível. Então, um obstrutivo, você pode trabalhar com porcentagem de ciclagens ali até próxima de 50%. Ah, Walter, estou em dúvida. Não sei se é restritivo, se é obstrutivo. Deu um bug na minha cabeça. Pode começar com 25. 25%. Ok? Ok. Então aqui, algo em torno de 25%. Se for um pulmão, ok. Mas se tu tiver um pulmão restritivo, você pode reduzir a porcentagem de ciclagem até 5 para ter um tempo inspiratório maior possível. Mas se tu tiveres um paciente obstrutivo, que é o contrário, ele já não precisa de tempos ins longos, tu precisa do ex curto. Então tu pode começar com porcentagens de ciclagem mais altas, ali próximo a 50%. Ok? Ok. Ficou alguma dúvida aqui? Não. Legal. Dá pra ti também isso aqui. Bora passar a monitorização rapidinho nesse paciente? Bora. Vamos lá. Pico de 13, tá bom ou ruim? Tá bom. E o platô? Não tem como dizer. Show de bola. Tem como dizer, tá? Então, em teoria, tem que ser menor que 40 o pico, né? O platô tem que ser menor que 30. Precisar fazer o que aqui para aparecer o platô? Uma pausa ins. Show. Longa, curta. Curta, de até meio segundo. Boa, 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 boa. Tá. Tem algumas manobras, como o índice de pressão muscular, que é o PMI, que tu faz uma pausa ins longa, mais longa, de 2 segundos de pausa, mais ou menos. Inspiratória em PSV, mas isso a gente vai ver lá no módulo 2, tá bom? Tá. Saturação dele tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Boa, muito bom. Se tu estás dando uma FI acima de 21 e tá com uma zona de saturação mais alta do que o alvo, não tá bom não, tá ruim. E aí a gente pode baixar essa FI2, né? Pra poder Isso. chegar aqui. Muito legal, checar. E essa frequência aí, tá boa ou tá ruim? Tá boa. Tá boa, né? Inclusive aquele número mágico. 17. Uma frequência respiratória muito baixa, tá? De 10, 9, 8. Elas condizem com algumas situações de superassistência ventilatória. Não é muito legal, não. Tá? Às vezes pode ser o drive ainda depletado. Pode ser efeito de sedação. Então tem que dar uma olhadinha. Quando a frequência está muito alta, já acima de 24, acima de 26, pode condizer com subassistência ventilatória. Então dá uma checada, tá? Pode ser só nervosismo, ansiedade, pode ser. Mas é sempre bom dar uma avaliada, ok? Ok. Então, checado. Esse tempo inspiratório aí que o paciente está fazendo, 0,74. Caso você quisesse, se eu te pedisse para baixar para 0,6, o que tu poderia fazer? Aumentar a porcentagem de ciclagem. Boa. Então, se tu quer baixar o tempo, só aumentando a porcentagem de ciclagem. Muito bom. Se for o caminho oposto, ah não, Fagner, sai de 0,7 e vai para 0,9. Ah, então se tu quer aumentar o tempo, Eu diminuo a porcentagem de ciclagem. tem que diminuir a porcentagem. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Muito bom. Então, checado. E essa relação aí, tá boa ou tá ruim? Tá boa. Mas tá bem apertadinha, né? Tá. Tá bem apertadinha. Tá, mas tá boa. E esse volume minuto, como é que tá? Tá bom. Show. Tem escape? Não. E aí aparece uma coisa nova aqui, né? A P01. P01 que a gente não tinha falado sobre ela. Então, a gente vai fazer uma analogia, tá?
para entender um pouquinho desse equilíbrio e essa relação da P01. Primeiro, esse esquema aqui ele é parecido com esse, mas não é, tá? É diferente. O que é isso aqui? São respostas compensatórias esperadas no paciente ativo. Então, o que está acontecendo aqui é o esperado de acontecer. São respostas esperadas. Existe uma condição que a P01 ela pode coincidir, tá? É uma coincidência com a PEMUS. Aí eu vou tentar interrogar, tá? Ela pode coincidir. Mas ela é a PEMUS? Não, não é. A P01 ela não é um marcador de músculo. Ela é um marcador de drive ventilatório. Então é muito fácil ela dissociar. Como assim dissociar? Às vezes tu tem uma PEMUS normal e uma P01 alterada. E pode ter o contrário. Às vezes tu tem a P01 alterada e a PEMUS está normal. Então, com muita facilidade, ela pode dissociar. Porque as pessoas querem sempre raciocinar ela como se ela fosse também músculo. Não está errado. Então, existe sim algumas circunstâncias que coincidem isso. Tá bom? Que coincidem isso. Mas lembra que P01 é um marcador de quê? De drive. De drive. E para músculo, a gente vai usar outras coisas. Vamos usar a PMI. Vamos usar o POC. Vamos usar o Flow Index. Tá? Que tem relação com músculo. Mas de drive ventilatório é a P01. Tá bom? O valor de normalidade dela tá bem aqui, ó. Ele vai de menos 1,5 a menos 3,5. Uma coincidência. Coincidência não, uma curiosidade. Tem muito ventilador que simplesmente apaga esse sinal de menos aqui, ó, da tela. Por quê? Não sei. Não sei dizer. Porque a P01 sempre será, sempre, uma pressão de queda. Como é que funciona a coisa? Tá aqui o gráfico de pressão, o paciente fez força, atingiu a sensibilidade, teve o ciclo. Tá? A P01, ela vai avaliar os 100 primeiros milissegundos de queda de pressão. Isso humanamente é impossível. Se mal a gente consegue fazer uma pausa inspiratória de meio segundo, quanto mais avaliar em 100 milissegundos, isso aqui é impossível humanamente. Então só vai ter a P01 os ventiladores que tiverem software para isso. Então quem gera o valor dela é o software do ventilador. Em alguns ventiladores eu vou ter que apertar no botão iniciar para ele fazer para mim. Em outros não. Nesse ventilador aqui, por exemplo, não precisa, ó. Ele já me dá a média dela. Aqui tá batendo 1.1. Tá alto, baixo ou normal? É de 1.6, né? 1.5 a 3.5. É, então tá baixo. 1.5. Tá? Tá baixo. Então ele me deu já isso aqui. Tá? Tem alguns ventiladores que tu vai ter que apertar no botão para ele te dar. Ok? Então depende muito disso. Então como é que funciona esse raciocínio aqui entre P01, músculo, quando coincide, né? Então vamos aqui, só para a gente entender essa compreensão, botar nomes aos bois. A P20 é a pressão do ventilador mecânico aqui representada pela pressão de suporte, tá? Bora dizer que é de 10. Tá bom? A PEMUS aqui, ela vai ser representada pela P01 só porque elas estão coincidindo.
tá? Só por isso, só pra gente entender esse raciocínio. E aqui tu tem uma P01 equilibrada. Se tu tens um sistema de equilíbrio, a gente define isso como uma normoassistência ventilatória. Sugestão é manter a pressão de suporte. Ok? Ok. Vamos dizer que não foi um equilíbrio que tu tiveste. Então a gente tem duas situações de desequilíbrio. Bora pegar essa primeira aqui. Bora botar a mesma pressão de suporte de 10. E o que foi que aconteceu daqui para cá? É simples. Daqui para cá, o paciente melhorou tanto a mecânica ventilatória dele, tanto, que aqueles 10 de suporte que ele estava tendo ontem, ele já não precisa mais. Então, esses mesmos 10 de suporte hoje está alto. Isso vai fazer com que a participação dele diminua. Então, o que eu posso fazer aqui? Nesse sistema de desequilíbrio, posso reduzir a pressão de suporte. Na hora que eu reduzir a pressão de suporte, o que eu espero que aconteça? Lembra que é uma gangorra. Se eu mexo de um lado, alguma coisa vai acontecer no outro lado, não é? O primus sobe, né? Boa, isso é o que eu quero, né? E isso é o resultado esperado. Agora, vamos dizer que tu baixa a pressão de suporte de 10 para 6 e a PEMUS ela continuou baixa. Isso é um problema. Isso é um problema, porque tu apostou numa hipótese. Tu apostou que o que estava deixando a participação do paciente baixa era muita pressão de suporte. Foi isso a tua aposta. Aí tu testou a tua hipótese. Tu baixou para 6. Esperou alguns minutos. Quando tu for olhar a PEMUS, ela continuou baixa. Então isso é um problema. E tu acabou de ver que a culpa da PEMUS baixa não é a pressão de suporte. Conseguiu entender? Uhum. Aí, sem tu perceber, alguém à noite começou a rodar uma sedação no paciente. Tá lá na bomba, ninguém falou nada. Nem te comunicaram, nem te passaram isso. Lembra que tu passou esse paciente teu aqui à noite pra PSV e tu tá pegando o plantão no outro dia à tarde. E aí o médico jogou um propofol lá, sem tu perceber. Depois que tu foi ver que tava em bomba. Ok? Ok. Isso aqui é uma situação, tá? Isso aqui é uma situação. Outra situação de desequilíbrio é o contrário. Aqueles mesmos 10 de pressão de suporte tá aparecendo com uma P01 muito alta. E tu vê o paciente, olha para ele nitidamente, ele tá fazendo uso de musculatura acessória, tá taquipneico. Aí tu vai pensar, porra, ontem o negócio estava redondo, o mesmo parâmetro agora o paciente está desse jeito. Então essa condição aqui pode ser que seja subassistência. Aí sabe o que tu pode fazer? Testar a tua hipótese. Ou será que será que a P01 tá alta por causa que eu tô em uma condição de subassistência? Pô, não sei. Então vamos testar. Pega esse suporte de 10, sobe ele para 15 logo de cara. Quando tu sobe a pressão de suporte, o que tu espera que aconteça do outro lado? PEMUS diminua. Então, se caso tu subiu e isso aqui diminuiu, a tua hipótese estava certa ou estava errada? Tava certo. Boa, muito bom. Agora imagina que tu subistes a pressão de suporte e a P01 e a PEMUS continuou alta. E aí? É bom ou ruim? Ruim. É ruim, porque agora eu não sei o que está causando isso. Tem que avaliar. Ah, o paciente está tendo uma crise de ansiedade. Ah, pode ser, justificável. Mas não vai ter um botão lá sinalizando para ti crise de ansiedade, crise de ansiedade. Não tem, né? Dor, não tem. Então a gente vai por eliminação, né? Vai até achar. Então essa gangorra aqui, ó, ela te dá uma ideia de respostas compensatórias que são esperadas acontecer num paciente ativo. Então, uma boa pressão de suporte vai equilibrar a PEMUS. Uma baixa pressão de suporte vai aumentar a PEMUS. E uma alta pressão de suporte vai deprimir esse drive,
vai baixar a participação do paciente. Tá? Então, esses são os desequilíbrios e os equilíbrios. E aqui embaixo, a sugestão de ajuste ventilatório. Show de bola? Show. Ficou alguma dúvida em relação a esse esquema novo, hein? Não, não. Legal. Tá? Vamos falar um pouco sobre TRE. Cortes progressivamente conduzindo esse paciente em PSV. Foi conduzindo. E aí chegou o momento que o médico, porra, Fagner, bora desligar a sedação e tocar esse desmame aí do paciente de uma vez? Aí ele vai lá conversar contigo, aí beleza, vocês decidem isso. Primeira coisa é, o TRE, ele é um teste, ele deve ser feito, tá? Teste de respiração espontânea. Quando realmente tu tens a intenção de estubar. Então o TRE, ele nunca pode ser feito para treino. Não existe isso aí. Tá? O TRE nunca pode ser feito para treinar um paciente. Se tu vai colocar o paciente em TRE, então é porque tu tem a intenção de tirar o tubo. Se ele passar, é para tirar. Nunca vou fazer um TRE só para treinar. Não existe isso. Ok? Ok. E o primeiro ponto para tu acertares o TRE é que ele esteja inserido em um checklist. De quê? De extubação. Checklist de desmame ventilatório, protocolo de desmame, enfim, cada hospital faz de um jeito diferente o nome, né? Aí eu pergunto pra ti, o setor que tu trabalha, vocês têm lá checklist de extubação? Tem, Walter. Porém, como é na unidade de emergência, né? Eu te confesso que a gente faz pouca extubação lá, justamente porque ele é encaminhado para UTI, né? Aí geralmente eles fazem lá. E se a UTI estiver lotada e É, tu aí, tiveres aí que manter esse paciente no teu setor? aí a gente tem que tocar. Então vamos considerar que tu tem essa possibilidade, tá? Uhum. Vamos dizer que, sei lá, pegaram na rua aí um indigente que estava desacordado, muito rebaixado, entubaram ele. Chegou na tua urgência. Aí ele passou lá 24 horas, 48, nada. Aí foram ver os exames, estava estável, o médico decide desligar a sedação. Não já pode começar o desmame dele lá? Pode. Pode, pô. Tá? Então tu não tem como fugir disso. Então, checklist, tem ou não tem no teu setor? Tem. Tem? Boa. Então a coisa já parte daí. Tu conhece esse checklist? Tá Tu já... não. Pois é. Esse é uma realidade que a gente tem também. A gente não se afeiçoa dos documentos oficiais. E esse é um dos poucos documentos que são muito importantes a gente dominar eles. Porque o checklist vai minimizar as chances de falha. Porque ele vai fazer tu checar vários critérios. Tá? Então a primeira coisa para tu acertares um TRE, né, é trabalhar ele dentro de um checklist. Eu ia ficar preocupado se tu falasse pra mim, ah não, Walter, nós não temos. Porra, aí é foda. É. Aí, então, já ia te recomendar a partir de segunda-feira conversar, né, com a gestão para começarem a produzir esse checklist aqui. E o que é bacana do checklist, porque ele tira também a responsabilidade total em cima do fisioterapeuta. Entendeu? Porque quem é que faz esse checklist, quem assina junto é o médico e o enfermeiro também. Tá? Para um protocolo ser institucionalizado, ele vai precisar passar por uma revisão de todos os diretores de cada área do hospital. Aí lá no final tá lá, elaborado por, aí tá lá o nome. Avaliado, validado por, tá lá o nome da galera que validou ele. Aí deve estar lá o diretor do hospital, o diretor da equipe de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de não sei o quê. Cada um dá uma revisão e inclui ou exclui algum tópico que ele acha ou não importante. Tá? Então é muito importante, tá, Wagner, que tu tenhas uma maior proximidade desse checklist aí. Ok? Ok.
Sobre testes, né? Sobre os testes. Bora lá, falar sobre os testes. O mais famoso de todos, sem sombra de dúvida, é o teste em PSV, tá? Com pressão de suporte de 7 e IP de 5. Esse aí é o mais famoso de todos, tá? Mais famoso de todos. Daqui para frente, né? Daqui para frente, a ideia é só baixar cada vez mais a pressão positiva, tá? Não tem teste de respiração espontânea acima desses valores aqui, não, é daqui para baixo. Então eu tenho também um PS de 5, um PIP de 5. Eu tenho também um PS de 0 e PIP de 5. Esse aqui é o teste em CPAP, tá? Que é uma única pressão, uma pressão contínua na via aérea, só a PIP. Tenho o 00. Esse aqui ficou muito famosinho nos últimos anos, tá? 00. Pressão de suporte de 0 e PIP 0. E tenho o meu queridinho, tubo T. E realmente é o único que não tem pressão positiva. Até o 00 tem um pouco de pressão de suporte lá, que a máquina tem um fluxo de base que ela não consegue esconder. Por mais que tu baixe para 0 a pressão de suporte. Tá? Então o único que se aproxima mesmo mais da realidade é o tubo T. Ok? Ok. Qual que é o melhor deles para ti? Acredito que seja o tubo T, por, vamos dizer que simular mesmo para que o paciente vai se submeter, né? Que é a retirada, é o processo de extubação. E aí, como você está dizendo aí, por exemplo, esse último aí, o PS0 e o PIP0, querendo ou não, ainda tem um fluxo, então acaba não sendo fidedigno propriamente dito o teste, entendeu? Beleza. Aí eu vou te falar uma curiosidade sobre essa pergunta que eu te fiz. Em relação ao desfecho, né? Em relação ao sucesso de desmame ou falha, tu acredita que entre todos eles não tem superioridade? Então tu pode, em outras palavras, Não tem fazer o qualquer... melhor, né? Em relação ao desfecho, não tem diferença nenhuma. Tu pode escolher qualquer um deles. E por quanto tempo se faz isso aqui? De 30 a 60 minutos é mais do que suficiente para acompanhar aí como foi o teste do paciente. O paciente passou, estuba. Nunca faz um teste de respiração espontânea se tu não tem a intenção de estubar. Tá bom? Então outras coisas aqui já devem ter sido avaliadas. Tá? Por exemplo, a parte cognitiva. Eu não vou estubar o paciente porque ele tá com rebaixamento do nível de consciência. Porra, então por que tu botou ele no TRE? Eu não vou estubar o paciente porque ele não tem uma boa proteção de via aérea. Então por que tu botou ele em TRE, merda? Tu já viu aqui que não ia dar pra estubar ele? Eu não vou estubar o paciente porque ele ainda tem uma pendência clínica. Talvez ele volte pro bloco cirúrgico. Pô, então se ele tinha isso aqui, pra que tu testou estubar o paciente? Tá entendendo como não faz sentido? Eu não vou estubar esse paciente porque ele tem secreção espessa e ele tá abundante, essa secreção aqui. E por que tu botou o paciente num teste de respiração espontânea? Por isso que, Fagner, o checklist é muito importante, porque ele vai vendo cada uma dessas coisas aqui. Vai passando, né?
Tá passando o paciente? Tá. Vai chegar na hora que o checklist vai dizer, bem, então coloca ele no TRE. Se tu não tem isso aqui bem visível na tua frente, pode passar batido alguma dessas coisas, entendeu? Por isso que o checklist é muito importante. Ele é feito com muito cuidado e revisado também. Pegou bacana o jeito? Peguei. Pode Tem, falar. tem, tem três ponderações aí, Walter. É, uma das poucas vezes que eu fiz lá no setor, né? A gente tinha um paciente neuropata, ele tinha 16 anos, um paciente que estava bem secretivo, uma secreção mucoide, porém bem espessa. O paciente estava muito secretivo mesmo. E a médica do setor desligou a sedação e queria tocar o desmame para extubação, né? E aí eu alertei sobre essa questão, que o paciente estava muito secretivo, não tinha condições de proteger vias aéreas, uma secreção bem espessa, e ainda assim ela pediu para fazer o TRE, mesmo tendo essas condições. Nesse quesito, Walter, a conduta aí, mesmo o médico falando para a gente fazer, eu sabendo que o paciente não ia, alertei, eu falei, doutora, paciente está Quantos anos o paciente tinha? 16 anos, Ele paciente era. neuropata. Mas qual era a doença de base dele? Eu não lembro agora, Walter. Mas Ele ela tinha era uma várias convulsões. doença. Ele era uma doença já progressiva, irreversível. Não, não era uma doença irreversível. Ele chegou com o Ah, diagnóstico lá então. de convulsão, várias convulsões. Entendi, entendi. Quando a gente fala que é um paciente neuropata, geralmente é alguma doença neurológica já que está instalada e a tendência dela é com o tempo só E piorar, piorando. entendeu? Só piorar. Ou algum paciente que teve algum quadro agudo neurológico e formou uma sequela ali, né? Um AVC da vida e tal, entendeu? Tem Uhum. aquelas síndromes já neurodegenerativas, né? É. Então Não, são não, mais pacientes para essa área. já era de base mesmo, já era de base. Mas a ideia é a seguinte, Fagner, bora lá. Isso ainda é algo a ser conquistado com o tempo. Tá? O que? É você se impor como especialista. Entendeu? Primeiro, o médico, ele já tem uma cultura de puxar para ele tudo. Já é cultural dele, já faz parte da hierarquia, da formação dele. Quem foi médico e ensinou ele a ser médico foi formado desse jeito. E isso vai repercutindo, né, para as outras gerações. Então, o médico ele já é tendencioso a tomar todas as decisões, inclusive da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição. Já é instinto dele. Aí chega no dia a dia e ele não consegue ter, não estou afirmando que foi isso que aconteceu, mas muitas vezes acontece, tá? Chegou no dia a dia e ele não conseguiu ter essa segurança da parte do especialista, ele quer assumir para ele a decisão. Agora, quando chega o especialista para avaliar e realmente ele amarra a avaliação e o feedback, o médico já se sente desconfortável para passar por cima daquela decisão. Por exemplo, se fosse eu nesse caso, né? Walter, vamos avaliar ali o Joãozinho para tocar o desmame dele? Aí eu falei, vamos, doutora, deixa eu baixar aqui o checklist. Já começava por aí. E aí no checklist, ó, doutora, infelizmente ele não tá apto a progredir o desmame porque ele falhou aqui, ó. A senhora quer assim mesmo conseguir? Ela já vai sentir logo a dedada no rabo dela. Entendeu? Ela já vai logo sentir a dedada no rabo dela. Porque se ela disser, não, quero seguir.
Mas na minha evolução vai constar que o paciente foi avaliado pelo checklist e ele não passou. Mesmo assim, a médica resolveu progredir com a conduta de desmame. Eu Eu tô tirei todo. respaldado, né? Já tô totalmente. Eu faço isso. Já tenho alguns amigos que são mais radicais. Já tive já. Ó, doutor, esse paciente aqui, ele falhou no. Ah, não, mas vamos estubar e tá. Então, se a senhora quiser estubar, pode ir lá puxar o tubo. Já vi. Um amigo meu fazer isso. Entendeu? Aí o médico puto foi lá, tirou o tubo. E ficou rezando, né? Pro paciente não voltar. Tá? Então depende muito de como tu vai te posicionar. Por isso que eu gosto desses documentos. Porque eles amarram a coisa. A pessoa passou, cara, passou. E aí? Passou? Ó, tá aqui o papel. Ó, o paciente falhou no checklist. E aí, a senhora quer progredir do mesmo jeito? Ah, vamos lá e tal, não sei o quê. Beleza. Na minha evolução vai estar lá. Paciente submetido à avaliação do checklist de desmame e tal, não alcançando o score de êxito, porém, médica, mesmo nas condições atuais, decide progredir com a conduta de desmame. Oriento, sugiro tal coisa, pondero tal coisa e deixo a decisão clínica. Pronto. Então, quem lê o teu documento vai estar lá. Pô, o fisioterapeuta avisou, ó, o paciente falhou aqui. Mesmo assim, foi uma decisão só médica. Entendeu? Tem que saber amarrar. Entende? Tem que saber amarrar. E Walter, outra situação aí, em relação ao tubo T. Eu já li em alguns estudos e tudo mais que fala sobre colocar o oxigênio também, né? Como é que ele é feito, Walter, assim, na prática aí? O tubo T É, é o eu ainda seguinte. não tive nenhum contato assim Com o tubo T, é, bora ver se eu acho aqui. Acho uma imagem legal. Isso aqui tá legal. Tomara que seja grande essa imagem. Droga. É pequena. Talvez tenha ela ampliada. Não. Pegou, meu irmão. Que medo. Fora. Queria dar zoom aqui, isso é uma perda de qualidade, mas. Vou trabalhar com essa imagem aqui. Pronto. Então vamos lá. Olha só. Como é que funciona o tubo T, tá? Vou escolher o tubo T para fazer o teste.
Beleza. Primeira coisa que tem que fazer, desconecta o paciente da ventilação mecânica como se tu fosse aspirar ele. Atende ele, aspira se precisar, se não, deixa. Desconecta ele. Tá bom? Desconectou. Beleza? Na hora que tu desconectar ele, o tubo dele vai estar na boca dele, né? Tá aqui o tubo. Não é verdade? Sim. Vai ficar só o tubo pra fora assim. Aí tu vai encaixar essa peça aqui, ó. Que o nome dela é tubo T. Então tá aqui a pecinha. Bem bonitinha ela. Parece um Tzinho de cano de PVC, sabe? Sabe esses encanamentos que a gente tem em casa? Eu sei qual é. Parece um Tzinho. É. Igualzinho. Tá bom? Aí, desse lado aqui, tu vai enfiar no tubo do paciente. Desse lado. Do outro lado, tu vai conectar uma entrada ali de oxigênio. Aí tu podes utilizar aqui qualquer recurso que seja. Por exemplo, o que geralmente o pessoal conecta? Uma macro nebulização contínua com água. Geralmente de 5 litros para cima o fluxo. Então o pessoal conecta aqui geralmente uma macro nebulização, mas eu já vi umas gambiarra. Tá? Em vez de macro, o pessoal conecta aqui um sistema de pelo silicone direto do fluxômetro de O2. Só oxigênio literalmente, entendeu? Mas a técnica ali, a sugestão original do tubo T, o teste do tubo T, é botar numa macro umidificada, com pelo menos 5 litros, tá? E aí tu vai botar o paciente nisso. E aqui do outro lado, o que tu põe? Nada. Deixa aberto mesmo. Isso aqui é a válvula, é a saída expiratória. Então, de um lado é o tubo, do outro lado é o oxigênio e do outro é nada. Aí sabe o que eu vi uma vez? O pessoal tampou isso aqui, pô. Era isso era onde eu queria chegar. Eu já vi gente tampando mesmo. Tá? Se for para um teste de respiração espontânea em tubo T, não pode tampar. Não pode. Aqui vai estar tampado pro tubo. Aqui vai estar tampado pro oxigênio. E esse aqui tem que deixar aberto para a saída do ar. Perfeito. Beleza? Aí, Beleza. pô, tu vai deixar o paciente bem posicionado. Vai subir ele a cabeceira, deixar ele preferencialmente decúbito dorsal com a cabeceira. Não precisa deixar sentado, tá? Mas, porra, uma cabeceira mais elevada, entre 30 e 45 graus, bonitinho, bem arrumadinho no leito. Comunica a tua equipe, olha, aquele paciente ali, ele tá em teste de extubação, não pode ser manipulado agora, porque às vezes a pessoa não sabe. Aí quando tu vê, entraram pra dar um banho no paciente no meio do teu teste. Porra, é lógico que ele vai desconfortar, cara. Entendeu? Tem alguns Perfeito. protocolos, inclusive, de desmame, que até proíbem banho nas primeiras 12 horas pós-TRE. Entendeu? 24 horas. Entendeu? Por isso que tudo é discutido. Eu, por exemplo, vai dar banho no paciente, então dá cedo. Que depois que eu fizer o TRE nele, não vai ser manipulado arduamente, pelo menos por 24 horas. Entendeu? Pode dar um asseio, não. É aquele asseiozinho, aquela troca de fralda, se precisa agora banho, não sei o que, não. Não pode. Ok? Ok. Já notifiquei muito a enfermagem por isso aqui. Nossa. Muito, até eles aprenderem. Tá? Mas entendeu bacana como é que é o Entendi, tubo T? entendi. Entendeu? Entendi. E a peça, Não, a peça eu sei qual é. A gente sabe? tem, né? Sei. Poxa, eu queria ver uma pecinha bonitinha aqui. Vou ver até se eu consigo aí uma
Tem uma que é de cano bem aqui, ó, mas não é essa aqui não. Tá? Mas eu não duvido nada que não dê, não caiba. Olha aqui, ó, aquilo que eu te expliquei, ó. Ó, de um lado é o tubo, do outro, oxigênio e pelo outro, ó, O tem ar que ter gelado. essa, tem que estar aberto, entendeu? Não pode fechar ele não. Mas que parece um. Ah, esse aqui é. Tem um tubo T com certeza. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui. Geralmente colorido é difícil ver em hospital. Geralmente tu vê mais aqueles branquinhos mesmo, entendeu? É, o que tem Aqui, lá ó. é mais Ó. transparente até. Aqui, ó. Tubo T. Tem transparente também. Deixa eu ver se tem uns transparentes aqui. Tem. Beleza? Beleza. Sobre o tubo T, o que a gente pode falar dele? Ao contrário desses outros, ele tem uma indicação para pacientes cardiopatas. Por isso que eu botei um coraçãozinho aqui, ó. Tá? Porque o paciente cardiopata, a pressão positiva, ela gera até um certo ponto benefícios para ele. Tá? Então, um paciente que tem ali, por exemplo, uma fração de ejeção um pouco reduzida, sabe? A pressão positiva, ela melhora essa contratilidade cardíaca. Ela ajuda, ela aumenta essa fração de ejeção. Aí qual que é o medo dessa galera? Porra, vou estubar o paciente, eu vou tirar essa pressão positiva que ajuda ele. Vou tirar. Aí em poucos minutos o paciente começa a fazer edema agudo de pulmão, de origem cardiogênica. Aí ele falha no desmame, falha na extubação. Entendeu? Então, pô, vamos ver como é que o paciente fica realmente sem pressão positiva? Então tira tudo isso aqui e coloca aí no tubo T. Por isso que é indicado para esses pacientes, entendeu? Para esse perfil específico, tá bom? Tá bom. Mas no mais, em relação ao desfecho mesmo, não tem diferença não. Até hoje, não tem nenhuma superioridade entre nenhum método. Ok? Ok. Daí vamos dizer que tu estava lá fazendo teu TRE, do nada o paciente parou. Do nada ele parou. E aí eu te pergunto, o paciente parar nessas condições, tu corre para pegar o ambu ou tu vai lá no ventilador mecânico e ajusta os parâmetros de parada? Hoje já faço pelo ventilador, os Legal, legal. parâmetros. Então bora só dar uma recapitulada, né? Vamos dizer que tu utilize o ambu. Tá errado utilizar o ambu? Não. Não tá. Inclusive, em relação ao desfecho mortalidade, não tem superioridade também entre os métodos, em relação a esse desfecho, tá bom? Então, como é que funciona o ambu? Tu vai conectar o sistema de oxigenoterapia, no máximo, né, em 15 litros ali. Conecta e tu vai fazer um ciclo a cada 6 segundos. Tu vai ficar lá com o ambu na mão. Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Aperta. 1, 2 e fica direto fazendo isso. Tá bom? Se te colocarem na massagem, de 2 em 2 minutos, troca. Tá? Geralmente o fisioterapeuta, quando vai pro ambu, fica lá. Dica: sempre leva uns 2 kits de aspiração para parada. Eventualmente, tu pode precisar fazer uma aspiração ali, tá? Porque às vezes reflui sangue, um monte de coisa lá pelo tubo, por causa da massagem, ok? É. Aí tu não, Walter, a gente trabalha aqui já com ventilador mecânico durante a parada. Pô, tem vantagem? Tem vantagem. Não em relação ao desfecho e mortalidade. Mas tu tem várias vantagens em relação à monitorização dos parâmetros. Tu vai ser uma pessoa a mais para ajudar na parada, tá? Então tem várias vantagens assim, não só pensando no desfecho, mas vantagens para a equipe em geral. Então no ventilador, vamos lá, parâmetro por parâmetro. Primeiro, volume corrente de 6 a 8 ml por quilo, tá? Frequência respiratória
e 10. Tempo inspiratório, 1 segundo. FiO2, 100%. 100%. FiO2, 100%. PIP, 0 ou 5? Eu prefiro botar 0, tá? 0 ou 5. Aí tem a cerejinha do bolo. Vai lá no alarme de pressão de pico, lá no limite e libera tudo que ela tiver. Geralmente fica ali entre 80 a 120 nos ventiladores, tá? Libera tudo, o máximo que tu puder. E a sensibilidade, não é todo ventilador que deixa desligar, tá? Então tu vai tentar colocar a mais pesada possível, que geralmente é a pressão ali por perto de -10, tá bom? A Valto, eu tenho o meu ventilador mecânico, ele não tem sensibilidade à pressão, só a fluxo. Então tu vai botar o máximo positivo que for. Se for 10 positivo, ou se for 20 positivo, não sei. Mas tu vai te afastar o máximo do 0, tá bom? Ok? Ok. Walter, a gente estava falando agora sobre modo PCV, né? Uhum. Parada cardíaca, uma PCR, a gente joga para Volume VCV, controlado. para volume Se- controlado, né? Sempre em VCV, tá? Sempre em VCV. Sempre em VCV. Tá. Nunca mantenha um paciente numa PCR em modo pressão. Nunca. Tá bom? Tá. Sempre a volume controlado. Ok? Ok. Alguma dúvida aqui? Não. E esse último slide aqui é mais uma cola, tá? E um negócio bobo. O pessoal adora botar numa provinha aí, tá? Então, são as variáveis de fase, tá? De cada modo convencional. As formas de disparo, as formas de ciclagem, de limite, de variação, tá? De cada um deles, ok? Ok. E aí eles gostam de trocar isso de lugar. Por exemplo, em VCV, a ciclagem ocorre a volume, né? Chega no volume que tu quer, cicla. Chega no volume que tu quer, cicla. Ok. Aí na hora da prova cai assim: VCV, cicla a pressão. Eles mudam. Uma Tá? Então, pegadinha. exato. Eles fazem umas pegadinhas, fica trocando. Os modos assistidos controlados, por exemplo, eles são os únicos que vai ter disparo a tempo. O que é o disparo a tempo? É o disparo que foi feito. Oxi. É o disparo que foi feito. Cadê? Quero o vermelho. De acordo com a frequência respiratória programada. Então, frequência respiratória programada só existe em modos assistidos controlados. Em PSV não tem. Por isso que não tem disparo a tempo em PSV, tá vendo? Então, isso aqui só vai acontecer se o paciente estiver passivo, tá? É o disparo de acordo com a frequência que tu programou. Se ele estiver ativo, já é diferente. Então, ele vai disparar de acordo com a sensibilidade que tu escolheu. São duas, né? Que existem. Ou é Opressão. pressão ou fluxo. Então, ou ele vai disparar pressão ou vai disparar fluxo, se for pela sensibilidade. Aqui também, PCV e em PSV, só existe disparo a pressão ou fluxo. Porque ele só pode estar ativo aqui, não tem outra possibilidade. Em VCV, cicla a volume, de acordo com o volume corrente que tu escolheu. Em PCV, o volume já não tem mais fixo, né? Então, eles pegaram o próprio tempo inspiratório para dizer a hora de ciclar. Ah, eu quero um tempo de 1 segundo. Vai bater 1 segundo, cicla. Ah, eu quero um tempo de 0,8. Vai bater 0,8 e cicla. E fluxo, que não tem volume e não tem tempo. Quem é que determina? É a queda daquele pico de fluxo INS, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? Então, por isso que a gente fala que em PSV a ciclagem ocorre a fluxo, que é de acordo com o gráfico de fluxo.
Especificamente, oxe, meu Deus do céu. Especificamente pela porcentagem de ciclagem, ó. Tá? Modo VCV. O que eu consigo limitar? O fluxo. Eu escolho lá um limite e ele fica do início ao fim igual. Em PCV, eu limito a própria pressão. E em PSV, eu também limito a própria pressão. Ele controla a pressão. Em VCV, controla o fluxo. Cada um aqui vai limitar aquilo que controla. E o que é variável em VCV? Que ele não controla a pressão. E nos modos de pressão, o que ele não controla? O volume e o fluxo. O volume e o fluxo. Então tudo isso aqui tu já aprendeu, só deixei aqui mais separadinho, entendeu? Entendi. E tu dá uma olhadinha e tal. Sempre que for fazer uma prova, alguma coisa assim, dá uma olhada nesse quadro. Só cai em prova mesmo. Pra beira do leite isso aqui não serve nada. Show de bola? Show de bola. E aí tu finalizaste o módulo 1. Difícil? Muito. Mentira, difícil não. Não, não, não. É Conseguiu acompanhar legal? muito, muito, muito. Wagner, tu foi muito bem, cara. Foi muito bem mesmo. Não tô puxando saco, não. Tá? Foi muito bom teu rendimento. Beleza? Beleza. O que eu queria te pedir? Manda pra mim teu nome completo, tá? Pra eu te enviar o teu certificado ainda hoje. Fluiu tanto que eu não consegui nem parar, cara, pra te dar pausa hoje, ó. Tá? Manda pra mim, Deixa eu pra eu mandar poder aqui. te enviar. Aí hoje mesmo eu te mando o teu certificado, mando o link da material de gravação de hoje. Mas bora agendar nossa próxima mentoria para tu começares o módulo 2. Tá? Hum, como é que vai ser tua escala mês que vem? Walter, ainda não tenho como te dizer, porque como a gente só define a escala do próximo mês no final, quase no último dia, na última semana da escala. Hum. Agora, por exemplo, lá pelo dia 29 e 30, que é o próximo mês, que aí eu vou definir com ele, tá, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente faz aquele esquema, um faz 12, outro faz 12, entendeu? Então tu não sabe se mês que vem tu vai ficar no dia par ou no dia ímpar. Exatamente. Mas assim, o que eu posso te dizer? A gente pode, para o mês que vem, a gente pode agendar, e aí quando eu for decidir com ele, já aquele dia já está decidido, já está reservado, entendeu? Tem certeza que tu acha melhor fazer Tenho, assim? tenho. Tá. Bora. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Tá. Bora botar dia 8 pra ti? Bora. Bora. Pela tarde? Pode ser. Pague no Dia 8. módulo 2. Tá. Às 14, né? 14 horas. Pronto, tá agendado já, tá, amigo? Beleza, fechou. Eu não consigo agendar ainda esse mês, tá tudo lotado. Todos os dias. Até final de semana. Que é isso? Fechou? Fechou. Beleza, então, meu amigo. Qualquer coisa, tá? Tiver alguma dúvida no decorrer desses dias, é só mandar uma mensagenzinha, fazer aquele videozinho bacana, tiver alguma coisa interessante. E tá ótimo o teu rendimento, viu? Obrigado, Walter. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Ou tu tá aprendendo com muita facilidade,
ou tu tá estudando. Os dois são bons. É Então, porque sinto tem. te dizer que é os dois. Pois é. Ou é um, ou é o outro, ou é os dois. Porque a forma que tu tá interagindo, ela não condiz com quem não tá estudando. Entendeu? Uhum. Ela não condiz. E é isso mesmo, cara. Percebe que não precisa tu estudar muito, não. É Não. só um pouquinho, todo dia ver alguma coisinha, um pouquinho, fazer sabe, uma besteirinha. Eu estou com preguiça de sentar pra ver. Abre o celular, acompanha alguma coisa. Mas tu tem que ter, é como se fosse uma comida e tu não pode deixar ela esfriar. Entende? Se tu deixar ela esfriar, ela estraga. É Entendeu? verdade. Tá? Pouquinho, 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 pouquinho. Beleza? Beleza, Walter. Tá joia, Fagner. Parabéns aí, viu? Já já eu te mando Obrigado. tudinho. Muito Um obrigado. abraço. Valeu. Valeu, tchau, Abraço. tchau.